Próxima pergunta. Na relação do Ryusuke com seu ex-chefe na fábrica, eu sinto que há um rancor muito grande do patrão por não entender bem os objetivos e anseios de uma geração mais jovem. O Ryusuke não parece acreditar no sistema econômico tradicional e entende que o único caminho para ser bem-sucedido é uma sucessão de golpes atuando à margem da lei. Você diria que o ímpeto de vingança do patrão parte dessa incomunicabilidade entre gerações que cresceram em mundos diferentes e viveram a juventude em realidades diferentes? E como isso se amarra à destruição do núcleo familiar que vemos em seus outros filmes? そう考えていただいていいと思います。世代が違う。これもしかし、よくあることだと思います。すごく特別な状況を描いているんではなくて、コミュニケーションを取ろうとする人と、いや、コミュニケーションなどは、必要ありませんっていう人との断絶ですね。働く側と雇用している側がコミュニケートをする必要など全くないと。考える人と、いや、やっぱりコミュニケーションを取ろうとする人とのギャップということだと思います。よくある、どんな組織でも、どんな会社でも、世代もあるでしょうし、世代に限らず、多分、経営者と労働者みたいな中では、そういうギャップって、多分、あるんじゃないかと思います。Só agradecer pelo tempo, foi uma honra falar com você, somos muito admiradores do seu cinema e ansiosos pelo seu próximo filme. E parabéns pelo Cláudio. Muito obrigado. Maravilhoso. Cara, essa resposta dele, assim, a resposta da minha pergunta me tocou num lugar muito particular, porque assim... Hitchcock. É Hitchcock, né? E é uma parada que eu nem esperava, que não tinha nada, nenhuma menção a Hitchcock, e ele veio com Hitchcock. E aí, nessa última pergunta, ele veio com essa questão narrativa, né? Do sujeito que fala e não encontra lugar de escuta. Uhum. Que é um tema que eu tenho recorrentemente trabalhado no meu canal, e eu, inclusive, fiz algumas aulas no Introdução ao Cinema sobre esse assunto em específico, que Antonioni? Não, que é o narrador do Walter Benjamin. É o texto do narrador do Walter Benjamin. Em que ele trata justamente sobre como, na modernidade, cada vez mais surge esse processo onde o lugar de escuta se perde, portanto, a narrativa moderna é uma narrativa de efemeridade. Ela morre no surgimento da próxima informação. Uhum. Assim, trazendo no básico que trouxe o Benjamin nessa parada. E aí, quando ele diz isso eu fico assim, caralho, puta que pariu, esse cara tá pensando as coisas que eu tô fazendo agora. Ele tá falando sobre as coisas que eu tô fazendo agora, e ele tá fazendo isso no filme dele, sabe? E porque é isso, o filme ele tá discutindo um cara que, como a gente disse lá no início, ele encontra a possibilidade de vencer na vida, e o vencer na vida no capitalismo é isso, é ganhar dinheiro pra caralho, e ele consegue isso através da gamificação do próprio capitalismo. Uhum. Então ele compra 100 bolsas, bota 100 bolsas pra vender, e o estímulo dele é ver os sold outs acontecendo ali. Esse é o estímulo da vida dele. Acho que os únicos sorrisos que a gente vê no filme são quando ele tá olhando pra tela e vê que vendeu tudo. Pois é. É ver as coisas começando a fazer. Sold out, sold out, sold out. E aí a gente vê ele começando a se estimular com aquilo tudo. E é um pragmatismo bizarro. Tem uma hora que o assistente dele pergunta, são verdadeiras? Ele falou, não sei, não importa. Se ninguém comprar, eu vendo por 50, ainda vou estar no lucro. Sim, e é isso, sabe? Só tá pensando no lucro. Perfeito. E aí a grande parada é essa, porque ele é um sujeito que... o maior estímulo dele é ver essa gamificação do capitalismo, mas jamais entrar em contato com qualquer sensibilidade humana. Uhum. Então ele não tem uma relação... ou melhor, ele vai cada vez mais perdendo uma relação profunda com a esposa. Ele não consegue ter uma relação sentimental com o cara que trabalha junto com ele. O amigo que ele tinha, na verdade, era um cara que odiava ele, porque tinha inveja dele, nem é spoiler, porque tá na cara o filme todo, mas tipo, não existe uma relação de verdade, de amizade ali, e sabe? que ele odeia também. Sim, ou seja, sim. ali ninguém se escuta. Todo mundo fala e ninguém se escuta. Uhum. Sabe? Que é justamente o que o Benjamin traz pra gente. No capitalismo tardio, não, porque o Benjamin não tá discutindo sobre capitalismo tardio, o cara morreu ainda na Segunda Guerra Mundial. Mas ali ele tá falando sobre o narrador num contexto de modernidade, onde ele diz justamente que essa modernidade produz uma crise da narrativa. Uhum. E essa crise da narrativa condiciona as pessoas a ouvir muito, falar muito e pouco escutar, né? O que faz com que as narrativas não se solidifiquem, não tenham permanência, não tenham uma solidificação na realidade e na cultura.
E é curioso como isso reflete no Cloud de uma maneira que o filme parece entender muito bem como surge, por exemplo, esse retorno da extrema-direita no mundo. Porque as únicas pessoas que conseguem se reunir para conversar são as pessoas que compartilham um ódio, não um afeto, algo que eles admiram. São pessoas que elas se juntam porque elas têm um ódio em comum e isso move elas para formar um grupo, sabe? Tentando não dar spoiler do filme. Mas é muito o que acontece no mundo hoje, pô. A extrema-direita se organiza assim. E é um ódio, nesse caso aqui, um ódio não organizado, né? De alguma maneira. Simplesmente vamos lá e vamos matar o cara, ponto. Sabe? E é isso. Então, eu acho que vai muito nessa direção. Como o filme, esse sujeito vai olhando essa gamificação e em nenhum momento a gente tem qualquer proximidade de que essa pessoa esteja escutando alguém. Primeiro, ele não escuta ninguém. Ele não escuta nem o cara que trabalha com ele, nem a esposa dele. Muito menos as pessoas com quem ele está se relacionando ao vender a bolsa, porque não tem essa relação, né? Ao contrário de você em algum... E aí a gente entender como essa relação da crise narrativa que o Benjamin tá falando, ela vai se intensificando ao longo da história. Ele já tá falando isso na década de 30. Ele vai dar como exemplo as guerras, como frutos dessa crise narrativa, mas como isso vai se intensificando ao longo da história, até a gente perceber que é só a gente ver como é que é uma relação de venda antes. A gente vai numa loja, o cara vai lá, vai perguntar pra gente o que a gente quer, e hoje a gente quer entrar numa loja e cada vez mais a gente quer que essas pessoas menos entrem em contato com a gente. Eu entro numa loja e eu não quero que ninguém venha falar comigo, eu só quero olhar. Desesperado. Sabe? Você tem cartão C&A? Pois é, a gente quer menos que as pessoas... Mas a pessoa tá lá pra trabalhar e conseguir o dinheiro dela no final, por causa das comissões, etc. Mas a gente quer menos esse contato. E a internet possibilita ainda mais essa ausência de contato entre sujeitos. Muita gente falando, pouca gente escutando. Então, o produto tá ali, você só dá o clique e compra, sabe? E é isso. É um monte de conteúdo que você rola pra cima, onde você supostamente tá escutando, mas você rolou a tela pra cima, você já não esqueceu o que você viu antes. Completamente. Então faz o seguinte, pra não esquecer esse vídeo aqui, curte, compartilha e comenta. Nossa, se fosse uma ad ia ser muito foda, uma publi, puta que pariu. É porque ninguém patrocinando a gente. Vocês perderam a oportunidade, hein, galera? Vocês fariam uma publi do caralho agora com o Prof. Essa habilidade eu tenho. A habilidade de puxar do nada as coisas. Você não patrocina a gente aqui, você aí que tem uma lojinha, patrocina nós. Eu prometo que a gente vai entrar na sua loja e vai respeitar muito bem o seu atendente, a gente vai falar com ele dessa vez, tá bom?